Olá a todos e bem-vindos ao episódio desta semana do Mustard Seed Leadership Podcast. Estamos na parte 4. Estamos fazendo uma série chamada A Fundação da Liderança de Jesus. E eu te encorajo aí e assistir os 3 episódios anteriores. Estamos estudando o livro de Marcos. O capítulo 1 é uma seção incrível das Escrituras, onde vemos Jesus sendo apresentado e antes de realmente começar seu ministério público, a essa seção das Escrituras que parece descrever os fundamentos da liderança dele que eu vou destacar. E hoje nós vamos olhar para Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Está escrito: enquanto Jesus caminhava à beira do mar da Galileia, ele viu Simão e seu irmão André lançando uma rede no lago, pois eles eram pescadores. Venham, sigam-me. Jesus disse: os farei pescadores de homens agora. Eles deixaram suas redes e o seguiram. Quando ele foi um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João em um barco, preparando as redes. Sem demora, ele os chamou e eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados e o seguiram. A grande ideia: Jesus começou seu ministério formando uma equipe. A habilidade de formar equipes é fundamental para o desenvolvimento da liderança. Se você vai crescer em alguma área, cresça nesta área. Cresça em pensar em equipe, respirar em equipe, viver em equipe. Faz tudo o que você faz em equipe. Equipe é algo intrínseco a quem somos como líderes. A Bíblia não usa com frequência a palavra equipe. Ela fala sobre corpo. Nós somos o corpo de Cristo e nos encaixamos como diferentes. Membros, órgãos, tudo trabalhando juntos, unido. Mas é uma imagem bíblica tão bonita. E se quisermos nos tornar líderes mais frutíferos e eficazes, entender equipe e como formar equipes é absolutamente fundamental. Então, a grande ideia, esse é um ditadinho que tenho repetido na minha cabeça. Melos, a chave para alcançar muitos é investir nos poucos certos. Deixe-me repetir isso. A chave para alcançar muitos é investir nos poucos certos. Se você quer ampliar o alcance da sua liderança, Jesus sabia que, se quisesse alcançar muito as multidões, as gerações, então, ao invés de apenas crescer o ministério para multidões, ele precisava fortalecer sua equipe de discípulos. Então, a chave para alcançar cada vez mais pessoas, não só em número, mas em longevidade e para as futuras gerações, era investir na equipe certa ao seu redor. E o que vemos no ministério de Jesus é que grande parte do seu tempo, a maior parte do seu tempo não era dedicado ao ministério para multidões. Era discipular seus discípulos, fortalecer a equipe de liderança ao seu redor. Outro versículo, em Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, e eles foram até ele. Ele escolheu 12 para que estivessem com ele e para que ele os enviasse a pregar e para terem autoridade para expulsar demônios. Lá está, noite de oração, e então ele chamou para si aqueles que queria. Havia uma química com aqueles com quem ele queria passar seu tempo. E então ele designou, ele disse: aqui está a descrição do seu trabalho, quero que vocês estejam comigo. Esse é o componente relacional. E então eu vou enviar vocês. Esse é o componente funcional. E grandes equipes são construídas em torno disso. Existe um componente relacional e um componente funcional, que, quando se unem, estabelecem grandes equipes. Então, por que equipe? Porque equipe é melhor do que tentar ser um lobo solitário. Melhor do que fazer tudo sozinho? Bem, lembre-se de que isso multiplica os esforços. Uma equipe pode realizar muito mais do que o indivíduo. Mesmo o indivíduo mais talentoso do mundo nunca vai ser capaz de produzir o que uma equipe pode quando trabalha em conjunto. Além disso, trabalhar em equipe significa que você pode aprender a explorar seus pontos fortes. Agora, essa é a realidade. Grandes líderes não são pessoas equilibradas. Eles provavelmente têm pontos fortes incríveis. Mas junto com isso, vem algumas fraquezas também. E a beleza da equipe é que você pode entrar na sua área e focar nos seus pontos fortes. E outras pessoas têm pontos fortes onde você tem fraquezas. E assim a equipe pode trabalhar em conjunto. Os pontos fortes deles podem compensar suas fraquezas, garantindo um bom desempenho da equipe. E mais um motivo pelo qual uma equipe é melhor. Isso apenas prolonga a vida útil da missão. Ele tem a realidade como equipe, como indivíduo. Eu vou envelhecer e minha eficácia eventualmente começará a diminuir. Mas se eu tiver investido bem na equipe, então a missão pode continuar. E muito além do meu. Vida útil. Em vez disso, em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12, diz que 2 são melhores que 1, porque tem um bom retorno pelo seu trabalho. Se um deles cair, o outro pode ajudar a levantar, mas tem a pena de quem cai e não tem ninguém para ajudá-lo a levantar. Eles também precisam deitar juntos, assim se manterão aquecidos.
Mas como alguém pode se manter aquecido sozinho? Embora um sozinho possa ser vencido, dois conseguem se defender. E um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Está aí na Bíblia o poder de 2 e, melhor ainda, de 3, à medida que você vai formando um time. Então, por que algumas pessoas, se isso parece tão óbvio, times, obviamente, devem ser melhores do que agir sozinho? Então, por que algumas pessoas têm dificuldade? Por que algumas pessoas não trabalham em equipe? Tem algumas ideias sobre isso. Às vezes, você pode ser uma pessoa controladora. Pessoas controladoras sentem que precisam fazer tudo sozinha e querem segurar tudo para si. E é isso que impede o trabalho em equipe de acontecer. Cuidado para não ser um controlador secreto que está apenas tentando controlar tudo. Às vezes, é insegurança. Líderes inseguros têm dificuldade em confiar nos outros. Então têm dificuldade em formar equipes por causa da sua insegurança, que os impedem de abrir mão do controle e confiar em sua equipe. Às vezes é por causa de um QI baixo ou arrogância. Você simplesmente não sabe como se relacionar com pessoas que não conhece. A forma como você se apresenta para as pessoas ou sua arrogância acaba afastando os outros. E isso atrapalha a equipe, porque as pessoas, na verdade, não querem trabalhar em equipe com você, porque você tem uma baixa inteligência emocional. Às vezes, um líder pode estar no modo de sobrevivência ou tão ocupado que não investe nas pessoas. Para construir uma grande equipe é preciso tempo e investimento. E às vezes os líderes estão tão no modo de sobrevivência, só tentando manter a cabeça acima da água, que acabam não investindo em uma equipe para o futuro. Ou às vezes é simplesmente porque os líderes têm uma visão muito limitada. E se você realmente não quer crescer e não busca conquistar mais, então por que ter uma equipe? Faz você mesmo. Mas quando você tem uma visão grande, aí uma equipe se torna fundamental. Então, de forma bem prática, quais são algumas características? Talvez você esteja pensando, ok, eu preciso investir em uma equipe, mas quem eu devo trazer para o meu time? Eu sempre me lembrava das sementes. Elas são fáceis de lembrar, mas sempre foram um ótimo ponto de checagem prático na minha mente. Meu número 1 é o chamado a evidência não só de sinais de chamado, mas uma resposta ao chamado. Você está procurando pessoas que são chamadas por Deus, dá para perceber em alguns. Existe uma paixão dentro deles. E quanto ao caráter? O personagem reflete a plenitude dos personagens do Espírito Santo? Ético. O que pode prejudicar uma equipe é alguém com caráter duvidoso. Química. Eu mencionei isso quando você se conecta bem com eles e gosta de estar junto. Seja sincero, existem algumas pessoas com quem você quer passar tempo. As outras pessoas que tiram energia do ambiente. Ao montar uma equipe, certifique-se de que não seja apenas ligando no caráter, mas tem que haver uma certa química, um prazer em estar junto. O quarto é o comprometimento. Existe evidência de pagar um preço para fazer parte da equipe e da missão. Tudo que vale a pena vai te custar algo. Existe evidência de que eles estão comprometidos, porque tentar montar uma equipe com alguém que não está comprometido é simplesmente doloroso. E claro, competência. Eles têm as habilidades, eles podem ser pessoas maravilhosas. Se adora passar tempo com elas, mas elas simplesmente não têm realmente as habilidades necessárias para avançar a missão da equipe. Eles têm competência? Então aqui vão algumas citações. Só para finalizar. A amizade leva à frutificação. Já falei isso tantas vezes. Esse é o coração de uma equipe para mim. À medida que você investe na equipe, existe o relacional e o funcional. Quando vocês se tornam amigos e funcionam juntos, isso gera muita frutificação. Alguém disse isso. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em equipe. Qual é a sua visão? Só uma coisa rápida. Ou você quer construir algo que dure? Se for esse o caso, você precisa fazer em equipe e aquela famosa frase antiga. O trabalho em equipe faz o sonho acontecer. Isso é uma grande verdade. Se você quer ver um sonho, uma visão realizada, invista no trabalho em equipe. Isso é fundamental. Então, liderar como Jesus significa não liderar sozinho. Mais uma vez, tem algumas perguntas. Só uma ou duas para você refletir. Você está atualmente construindo com uma equipe ou tentando ir sozinho? Quais passos você pode dar para investir intencionalmente nas pessoas certas, como Jesus fez? Seja sincero, tira um momento. Você está realmente construindo uma equipe ou só fazendo as coisas sozinho? E tem mais uma. Quais dos 5 Cs, chamado, caráter, química, compromisso e competência, você mais precisa priorizar ou construir ou fortalecer sua equipe? E como você pode, na prática, avaliar e crescer nessa área? Qual desses C é algo em que você precisa focar? E crescer pessoalmente para que possa desenvolver isso nos outros?
Equipe é algo enorme e eu oro para que você, como líder, tenha uma visão e um coração para construir equipes ao seu redor e também seja um ótimo membro nas equipes de outras pessoas. Espero que isso ajude. Semana que vem teremos mais um episódio. Então até lá, que Deus abençoe e tchau por enquanto.